Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse episódio do Alimente Mais. Hoje a gente está com a Cleide Souza, ela que é psicóloga e doutora em Psicologia Social e Ambiental pela Universidade de Brasília, uma tese de doutorado incrível. Cleide, muito bem-vinda e é mais esse episódio do Alimente Mais. É um prazer ter você aqui hoje, Cleide. Muito obrigada pelo convite. Cleide, e como é de costume aqui no podcast, a gente sempre tem uma primeira pergunta, que é: você tem fome de quê? Olha, essa pergunta é desafiante, viu? Eu diria que eu tenho fome de sabedoria e de encontrar um lugar verdadeiro, de bondade dentro de mim. Bondade comigo mesma, bondade com as outras pessoas, bondade com o planeta. Ai, que lindo! Maravilha, começamos bem. E, Cleide, o nosso assunto aqui no podcast, a gente fala muito sobre a questão também de desperdício de alimentos. E você, com toda essa bagagem que você tem, traz muito a questão do comportamento nisso tudo, né? E ao longo desses anos de estudos e de experiência própria mesmo, quais foram os elementos-chave que você identificou para uma mudança de comportamento, para evitar uma cultura de desperdício, de jogar lixo em qualquer lugar, de dar um cuidado com o todo? Bom, o comportamento de desperdício, ele pode ser analisado dentro um grande conjunto de comportamentos que a gente chama de comportamento pró-ambiental. Então, o comportamento pró-ambiental, que é um comportamento deliberado, né, de ações que beneficiam o meio ambiente, ele se sustenta em variáveis individuais, sociais e culturais também, né, ambientais, digamos assim. Então, para que a gente possa prevenir ou modificar esse comportamento, a gente tem que criar ações nesses diversos níveis, né? No indivíduo, no nível do indivíduo, no nível social e no nível ambiental. E é isso que eu quero explorar, porque, por exemplo, a gente tem muita gente querendo mudar e tentando receita de bolo, coisas prontas em algum lugar. Mas eu queria que você explorasse cada um deles, porque não tem, eu acho que não tem uma receita de bolo. Vai passar por uma análise, por um diagnóstico de cada lugar, de cada situação, de cada cultura daquela determinada região, não é? Isso. Então vamos lá. Do ponto de vista individual, a psicologia social ela tem uma contribuição assim que eu considero singular para que a gente possa entender comportamento pró-ambiental e no caso específico aqui da nossa conversa, o comportamento de desperdício, né? Que é o conceito de norma social. A norma social é um fenômeno psicológico e que determina, né, de forma compartilhada por todas as pessoas que compõem um grupo, o que é certo e o que é errado, entende? Então, do ponto de vista individual, o indivíduo, observando as outras pessoas, ele vai construir uma noção do que é certo, do que é errado, e ele vai internalizar com mais força ou não essas normas, né? Então, quando o indivíduo tem essa norma fortemente internalizada, é o que a gente chama de norma moral. Então, mesmo que as outras pessoas desperdicem, nesse caso, se o indivíduo tem essa norma fortemente internalizada como um comportamento, uma escolha moral, mesmo que as outras pessoas desperdicem, ele vai assumir um comportamento diferente. Ele tende a assumir um comportamento diferente, né? Contrariando a norma descritiva, ou seja, o que todo mundo faz e o que é visto como normal, do ponto de vista individual. Ainda colaboram, né, para a conduta individual, né, do ponto de vista do indivíduo, além da questão da norma social compartilhada, o nível de informação que essa pessoa tem, o ambiente em que ela se encontra, ou seja, o ambiente em que ela se encontra como é que eu diria, ele reforça esse tipo de comportamento. As pessoas se engajam nesse tipo de comportamento, né? Se ele não faz, né, um comportamento, ele não se engaja na ação correta ou pró-ambiental, existe algum tipo de consequência? Né? Existe pressão para que ele haja de uma determinada forma ou não? Né? Então, esses são alguns elementos. Além disso, tem uma outra dimensão, que é o indivíduo perceber as consequências desse comportamento que ele tem para as outras pessoas e para o meio ambiente e o quanto ele se responsabiliza por essas consequências. É extremamente complexo a gente pensar sobre isso do ponto de vista do indivíduo, porque é que muitas vezes, mesmo o indivíduo tendo informação e ele tendo clareza com relação à norma, né?
tendo inclusive internalizado a norma e tendo um ambiente que favorece de todas as formas que ele se engaje no comportamento correto, mesmo assim ele pode agir de maneira antinormativa, ou seja, ele pode desperdiçar. Nossa, Olha que interessante isso. Ele muito, pode muito se interessante. desengajar moralmente desse comportamento, entende? É um trabalho constante para você conseguir mudar um comportamento, é muito difícil. Você falou da questão da moral, né? Tem que atingir essa parte que está na moral, o valor dele, para ele mesmo, quando o ambiente não favorecer, conseguir manter um comportamento. Exatamente. Então, os comportamentos pró-ambientais ou comportamento pró-social, ou seja, uma ação que beneficia as outras pessoas e a sociedade como um todo, né? Ou um comportamento altruísta. A gente também pode pensar nesse comportamento de aproveitamento e reaproveitamento dos alimentos como um comportamento altruísta, que beneficia as outras pessoas, que beneficia a nossa comunidade, que nos beneficia como seres humanos. O que acontece? Chamado dessa forma, esse é um comportamento extremamente complexo. Ele é multidimensional, ele depende de múltiplas variáveis, né? E aí, como eu estava dizendo, mesmo que você tenha todas essas condições, e inclusive o indivíduo tenha informação e clareza a respeito da norma, né, do que deve ser feito, eventualmente ele pode se desengajar. Se ele tiver com pressa, se ele tiver como é que eu diria, pressionado, né? Se ele notar que não existem consequências severas para esse comportamento. E, infelizmente, com relação à questão do aproveitamento e reaproveitamento de alimentos, a gente não tem consequências imediatas graves do ponto de vista social para um indivíduo que desperdiça, por exemplo, né? Esse Então, é um traço da nossa cultura. É um traço da nossa cultura, mas o que a gente vê lá fora é que pode até ter alguns países, né, que começam com essa punição, mas tem uma questão dessa que você fala muito, assim, é uma coisa que você trabalha, Cleide, que é a questão da comunicação não violenta como uma forma de atingir esse indivíduo de uma outra maneira, né? Não só com punição, com ameaça. Assim, como é um comportamento normativo, né? Em princípio, você tem uma convenção social, você tem um acordo social, né? De quais são as regras que regulam esse comportamento. Ele é regulado também socialmente, ele é regulado pelo próprio grupo, né? As normas sociais, inclusive, elas têm um efeito sobre os nossos afetos. Quando você age de acordo com a norma, por exemplo, reaproveitando os alimentos, você dispara sentimentos de orgulho, de virtude, de respeito, né? Você dispara sentimentos positivos. Quando você se engaja no comportamento antinormativo, nesse caso de desperdício deliberado de alimentos, né, muitas vezes ainda em condições nutricionais de serem consumidos, você dispara sentimentos de constrangimento, vergonha, muitas vezes culpa. Então, veja, o próprio indivíduo, a partir dessa coloração emocional, né, mais ou menos positiva, ele próprio desenvolve uma consciência, uma autoconsciência crítica sobre a conduta dele. Mas nem sempre isso é suficiente para modular o comportamento. Como é uma norma social, é esperado que as outras pessoas controlem esse comportamento. Geralmente a gente controla o comportamento antiambiental das pessoas através do constrangimento. Então você chama a atenção da pessoa. Só que no Brasil, por questões culturais, né, a gente não tem esse controle da norma social. Ou ela é muito falha, entende? E aí nisso a gente tem, assim, eu acho que o trabalho dessa questão de levar informação de diferentes formas para onde as pessoas estão, de forma constante, e de mobilização mesmo de grupos para aumentar essa questão dessa rede de pessoas atuantes nesse serviço é muito importante, eu acredito, pelo que a gente estava falando, depois que você tem contato com essa informação, com essa conscientização ambiental, que você vê os danos que você está causando para o meio ambiente, você vê o tamanho daquilo, a chance de você voltar, lógico que ainda existe, como você falou, mas ela vai reduzindo ao longo do tempo, né? Ela vai reduzindo ao longo do tempo.
Então, eu acho que eu talvez não tenha respondido a tua questão anterior. A comunicação não violenta, ela pode funcionar, né? E dentro desse seu último comentário também, dentro de ações formativas, né? Dentro de ações de educação ambiental, né? E quanto mais cedo essas ações elas começarem, mais efetivas elas são para, como é que eu diria, resultar numa conduta pró-ambiental, né? Uma conduta de cuidado não só, né, com, como é que eu diria, com o meio ambiente imediato, mas com a condição do planeta, né? Se a gente pensar de uma forma mais ampla. Então, e esse comportamento, essa cultura, né, de aproveitamento integral dos alimentos, ela passa por uma consciência, né, que potencializa também informação e conhecimento. Então, como fazer o reaproveitamento de um alimento? Como fazer o aproveitamento total de um alimento? Então, essa condição, ela também é super importante. Além da internalização da norma, né, e dessa dimensão moral relacionada a esse comportamento, essa dimensão de educação ambiental também é essencial. É onde tudo começa, né? E por isso que eu achei importante, eu não sei se esse comportamento está em todos os lugares onde esse indivíduo está, né? Em diferentes lugares onde esse indivíduo está, seja no ambiente de trabalho, no ambiente da escola, você como falou, né? Começar desde cedo essa questão desse conhecimento e dessa educação contra uma cultura de um desperdício. E eu acho muito importante, uma coisa até que minha mãe fala muito, a gente às vezes tem uma mania de falar para o espelho, né? A gente fala para as pessoas que já estão acostumadas com aquilo. E nesse processo de levar essa informação diferente sobre reaproveitamento, sobre como reaproveitar de forma integral aquele alimento, a casca dá para fazer um bolo, a banana você faz como natural, ela tem que estar permeando todos os lugares, é no trabalho, é numa escola, é dentro de casa, é na vizinhança, ela tem que ser diluída em vários lugares? Com certeza, né? Porque, como eu falei inicialmente, é um comportamento complexo e multidimensional. Então, toda e qualquer ação de educação ambiental para evitar o desperdício, ele tem que alcançar, né, todos os lugares onde esse indivíduo está, inclusive transformando a nossa cultura, né? Transformando a nossa cultura. Então, é óbvio, quanto mais ambientes a gente alcançar essa pessoa, né, seja nos ambientes compartilhados, ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, a forma como a gente organiza a economia, muito melhor, mais efetivo, né? E quais, a gente fala muito da questão do desperdício e dos impactos ambientais. Ah, vai tudo para um aterro, ou se não tiver aterro, vai tudo para um lixão, vai tudo para lugares que não deveriam ir, o desperdício causando um dano ambiental muito grande. Mas a cultura do desperdício, ele tem danos na sociedade, de uma cultura, às vezes, de um consumo sem ser consciente, de um vazio, tem quais são os impactos nesse ambiente social, na nossa sociedade, dessa cultura do desperdício, Cleide? Na verdade, assim, né? Você tem um dano ambiental e você tem um dano, você tem, como é que eu diria, um comprometimento do orçamento das famílias e, com certeza, né, do ponto de vista social e emocional, você também tem um dano. Essa cultura do desperdício, assim, como é que eu diria, disseminada e potencializada, banalizada, na verdade. Eu acho que a palavra mais potente é essa, né? Essa cultura do desperdício totalmente banalizada faz com que a gente não dê o justo valor às coisas, né? Então, o processo de cultivo de um alimento até ele chegar à sua mesa é um processo que envolve o gasto de muitos recursos, né? E alguns recursos, inclusive, que são finitos, né? São não renováveis, como a água, por exemplo. Então, quando você joga aquele alimento ainda em condições de ser consumido fora, no lixo, você está desperdiçando água, né? E a gente não tem a exata consciência disso, né? Do ponto de vista emocional, esse processo, inclusive, ele costuma ser bastante complexo, né? Porque quando a gente pensa em fome, aí aparece a questão da fome emocional, né? E quando você me perguntou, você tem fome de quê? A gente pode facilmente chegar, né, nessa discussão que eu acho interessantíssima, que é a questão da fome emocional. Então, a gente tem uma dimensão concreta, né? Você desperdiça alimento e você deixa indiretamente, né? Do ponto de vista de uma responsabilidade social, você tira alimento de milhões de pessoas que passam fome hoje no planeta,
né? E do ponto de vista emocional, existe um equívoco aí, porque a gente tem fome de quê? Né? Esse alimento que você desperdiça é em razão do quê? Né? Em consequência do quê? Então, eu acho que aí existe um canal também para a gente pensar em autoconhecimento, né? A forma como a gente se relaciona com os alimentos, ela nos coloca no lugar de nos perguntar, né? Quem somos nós? Sensacional, era o que eu ia perguntar agora, assim, mas para a gente ter essa noção do que é suficiente para a gente, do que é suficiente, do que é bom, do que cabe se você falou a questão de orçamento, a questão emocional, a questão ambiental, tudo isso passa pelo autoconhecimento. Isso, acho que o conhecimento é uma das coisas mais essenciais nesse processo de mudança. Eu diria que sim, né? Porque sem autoconhecimento nós somos escravos dos nossos impulsos, né? Nós somos escravos da nossa inconsciência, né? Então, quanto mais a gente consegue fazer um automonitoramento e uma autogestão de como a gente se sente em relação ao que a gente consome, em relação ao que a gente compra, como a gente prepara, como a gente consome os nossos alimentos, como é que eu diria, maiores as chances a gente tem, né, de sermos responsáveis com os recursos do planeta e os recursos que assistem a nossa comunidade, né, a nossa sociedade, o nosso grupo. E você, sabendo mais da sua trajetória, Cleide, eu achei belíssimo o fato de você trabalhar também com meditação, com mindfulness, já há 10 anos que você estuda e pratica e está nessa busca. E eu não tenho dúvida do bem que isso faz também nesses dois processos. Eu acho que para você se entender, e eu também sou praticante há 6 anos de meditação, uma das coisas que mais me ajuda na meditação, me ajudou muito nessa questão alimentar e na mudança de um comportamento, porque eu tinha clareza do que era um pensamento, que não era eu, do que não era era o que você falou, é não ser regida pelo inconsciente, não ser regida por uma coisa que eu não tenho nem noção do que é para poder mudar. Eu acho que para poder mudar, a gente tem que se entender, tem que se observar. E a meditação é um espaço muito bom para é um começo muito bom para a gente tentar um autoconhecimento, no futuro uma mudança, um comportamento melhor, mais adequado com o que a gente acredita. Sim, a meditação, sem dúvida, eu acredito que é um dos recursos mais efetivos para que a gente possa ter uma mudança de comportamento, né? Porque o que a gente está discutindo aqui no final das contas é uma mudança de comportamento, né? Então, de um comportamento de desperdício para um comportamento proambiental de maior consciência no uso dos recursos, né? No caso da alimentação. Então, eu acho assim que é uma das ferramentas mais privilegiadas. O que é o mindfulness, né? E que a gente fortalece esse músculo através da meditação. É a capacidade de estar no presente, de jogar a luz da nossa consciência nas nossas ações, né? Então, quando a gente joga, né, essa atenção plena para o que a gente compra, a forma como a gente prepara os alimentos e a forma como a gente se alimenta e depois trata, né, desses resíduos, do que sobra a partir de todo esse processo, ele é fundamental para que a gente assuma um lugar de mais responsabilidade. É a Né? gente sair do automático, né? Eu acho que a gente sair do automático. Precisa disso. Exatamente. Sair do automático, que tá, nesse caso está vinculado à impulsividade, né? Então, esse lugar de consciência, inclusive, nos fortalece ou nos capacita para diferenciar o que é fome, o que é vontade de comer, né? O que é desejo. O que é E o que é tédio? compulsão. E o O que que é é um compulsão. tédio? O que é uma compulsão? Exatamente, é isso, assim, aí eu vou abrir a geladeira e eu penso, peraí, eu tô com fome, o que eu tenho? Não, na verdade eu tô entediada, eu quero fugir daquele trabalho que eu não quero fazer porque eu não gosto, então eu vou ali atacar a geladeira para tentar sumir disso aqui. Ter essa consciência o tempo inteiro, né? E no lugar de jogar já a casca no lixo de forma automática, pensar, peraí, tá a casca de banana, talvez o chá sirva para regar minhas plantas, vá para uma composteira. Você fica mais presente no que está acontecendo no mundo e o seu papel nesse mundo. É muito louco isso, né? Uhum. Exatamente. E Cleide, Pois é. E é um comportamento altamente desejável, porque além de fazer bem, né, para a nossa comunidade, para o planeta, né, para o meio ambiente, também é um comportamento, uma mudança muito desejável para que a gente conquiste saúde.
Exato, né? Não, exato. não só conquista de saúde, mas qualidade de vida também. Esse lugar de Verdade. consciência. E, Cleide, para quem está começando agora, eu escuto muitos, quando eu falo sobre meditação, as pessoas já respondem para mim: não, mas minha cabeça é muito agitada para meditação, eu nunca vou conseguir ficar parado. Olha, mais agitado que eu, assim, é um pouco difícil, porque eu sou mega pilhada. Mas explica para as pessoas, assim, um pouquinho disso, né? O que é? O que é? Porque as pessoas acham que eu tenho que sentar em posição de Buda e ficar iluminado sem pensar em nada. E explica para as pessoas hoje, assim, no seu Uhum. entendimento, o que é o mindfulness, o que é meditação, para ajudar pessoas que estão nesse processo de querer mudar. Uhum. Então, o mindfulness, na verdade, a tradução para o português, a tradução mais aproximada que a gente teria seria atenção plena, né? Então, a atenção plena é isso que eu já falei, assim, eu acabei de definir. É essa capacidade de você colocar consciência na forma como você age e estar no presente. A meditação, né, é algo mais amplo do que o mindfulness. Então, a meditação, ela envolve, né, e as pessoas têm inclusive esse mito, assim, que você tem que estar sentado, né, em posição de lótus, absolutamente concentrado, e você fica horas naquela posição, né? Então, tudo bem, a meditação formal, ela fortalece a nossa prática de mindfulness, de atenção plena. Mas a atenção plena, ela pode ser praticada e ela pode, como é que eu diria, ela pode ser aplicada em todos os momentos do nosso dia, em tudo que a gente faz. Então, eu posso escovar os dentes de forma consciente, né? Eu posso me concentrar na minha respiração, fazer a respiração controlada ao longo de todo o meu dia. Essa é uma prática de atenção plena. Não E isso necessariamente eu preciso estar em posição de lótus, né, para praticar a atenção plena. E esses chamados para a presença são importantes, eu acho que quando a gente está falando dessa questão de desperdício, na hora que você vai se servir, por exemplo, o alimento, você está num restaurante self-service, você não agir por um impulso, ou você não sair pegando tudo, você ter consciência nesses vários momentos, né? E isso vai contribuir quando você está fazendo compras no supermercado. Eu acho que isso pode contribuir muito, né, para essa cultura, para essa mudança. Com certeza. A atenção plena e a meditação também, eu acho que a gente pode colocar dessa forma, é um treinamento mental. Algumas pessoas têm muita resistência também a essa prática, porque elas associam a coisa de religião, a coisa de místico, né? Então, essa é uma, como é que eu diria, é um viés, né, que a gente tem. Então, a gente pode enxergar a meditação e a atenção plena como um treinamento mental. E quanto mais você pratica, mais forte você vai tornando o músculo da sua atenção. E a questão é essa, quando você ilumina o que você faz, né, com a sua atenção, com plena atenção, você vai adquirindo mais conhecimento de quais são as razões que estão por trás da forma como você age. Né? Então, eu estou pegando determinados alimentos porque eu estou com fome, eu estou realmente com fome, é uma fome fisiológica ou é uma fome emocional? Né? O que eu estou querendo, como é que eu diria, alcançar com aquele prato, né? Com aquela quantidade de comida. E aí a gente vai acordando, né? A gente vai acordando para as convenções sociais, né? Uma delas, uma das mais fortes convenções culturais e sociais que a gente tem é que é melhor sobrar do que faltar. A gente tem essa convenção, né? Perfeito. Então, isso casa com o fato, né, que atravessa toda a história humana de que comer é um ato não só para satisfazer uma necessidade fisiológica. A gente come também por necessidades sociais. A gente come para se socializar. Então vejam como a atenção plena ela é importante com relação a esse bloco de comportamentos, né? Que é você comprar alimentos, preparar alimentos e consumir alimentos. Veja como é importante, porque são muitas variáveis, como é que eu diria, valiosas, influenciando esse comportamento. Então, eu celebro compartilhando a mesa, eu reúno as pessoas, né? Eu ganho afeto compartilhando um prato, eu compartilho amor, né? Quando eu cozinho para a família. Então, muitas vezes, e eu diria que
é muito frequente a gente consuma alimentos não só para satisfazer as nossas necessidades de fome fisiológica, mas sobretudo pelas nossas necessidades sociais e a nossa fome emocional, que no limite último pode chegar a comportamentos de compulsão. Cara, que aula, que maravilha. Olha, Cleide, muito obrigada. Que conversa saborosa, já que a gente está falando tanto de alimento. É maravilhoso mesmo. A gente chegou agora no fim do podcast, já deu nosso tempinho aqui. Mas eu queria falar assim, quem tem mais interesse para saber sobre essas áreas que você trabalha, essa questão da psicologia comportamental e ambiental, desse seu trabalho como psicóloga, dessa questão de mindfulness, de meditação, essas questões todas, como é que as pessoas te acham, Cleide? Olha, eu tenho um perfil no Instagram, que é a psicóloga _ Cleide Souza, Souza com S. E aquelas pessoas, né, que tiverem dúvidas, que tiverem questões, quiserem saber um pouco mais, elas podem fazer contato comigo através do meu e-mail, cleidesouza, souza com s, @gmail.com. E eu vou ter o maior prazer, assim, de responder no que for possível, né? Olha, Eu só perfeito. queria, Então, eu vamos queria lá. fazer um último comentário, assim. Essa mudança de comportamento, né, como eu falei, ela é complexa, né? Então, ela exige intervenções em vários níveis. E no nível mais objetivo, ajuda muito, né, a reduzir o comportamento de desperdício no nível do comportamento individual, se as pessoas, por exemplo, fizerem uma lista antes de ir para o supermercado. São ações simples que você pode tomar, né? Conferir o que tem na sua geladeira, o que tem na sua despensa, fazer uma lista antes de ir para o supermercado. Algumas ações coletivas também são muito bem-vindas para você reduzir comportamento de desperdício, como, por exemplo, se engajar em compras coletivas. Então, além de você beneficiar o orçamento da família, você ajuda a não desperdiçar alimentos, entende? Então, tudo isso acrescenta, eu acredito, positivamente a uma transformação desse tipo de conduta. E no nível também individual, né, entra a questão da atenção plena. Então, quando eu coloco atenção plena sobre o meu corpo, por exemplo, eu consigo diferenciar o que é fome, né, que tem vários sinais fisiológicos. Então, a fome fisiológica, ela, por exemplo, é não seletiva. Eu tenho fome e o meu corpo me dá vários alarmes com relação a isso, dizendo que eu preciso de nutrientes e de energia de qualidade para o meu corpo. Então, eu sinto o estômago roncar, eu posso sentir uma leve dor de cabeça, uma fraqueza, e eu vou providenciar aquele alimento. Acontece que nessa situação eu não preciso de um alimento específico. Qualquer alimento que seja nutritivo e me dê energia é suficiente para satisfazer o meu corpo. Quando eu entro na vontade de comer, né, na fome emocional, aí eu tenho um comportamento que é seletivo. Então, geralmente, eu penso num alimento muito específico, geralmente açúcar, né? Geralmente são alimentos açucarados, alimentos processados, né? E esses alimentos, eu tenho fome disso, né? Quando a gente fala, eu tô com fome de pizza. Então, essa não é uma fome fisiológica, essa é uma fome emocional. E o que está por trás da fome emocional? A fome emocional é um comportamento deliberado, né, de consumir um alimento para que você possa resolver estados emocionais geralmente desagradáveis, né, ou neutros, como o ócio, por exemplo, né? Mas os estados emocionais desagradáveis que estão por trás da fome emocional, geralmente é estresse, tristeza, pressão, ansiedade, preocupação. E aí o que acontece? Quando eu consumo aquele alimento, que geralmente é açúcar, aí eu tenho o meu corpo dispara uma série de hormônios, né? Que geram uma sensação de prazer. E com o tempo, se você não tem, né, conhecimento e você não tem atenção plena sobre o seu comportamento, as suas razões para agir, você gera um pareamento, né? Então, como essa sensação de prazer é muito curta, daqui a pouco eu preciso consumir aquele alimento de novo para que eu tenha essa sensação de prazer. Então, as áreas do cérebro que são acionadas quando eu satisfaço a minha fome emocional são as mesmas áreas de compensação de quem consome uma droga psicoativa, por exemplo, né? E é por isso que muitas vezes isso se transforma num vício, né?
se transforma numa compulsão. Então, a atenção plena, ela é útil para que você consiga perceber, né, essa sequência de comportamentos e, com o tempo, você consiga fortalecer a sua capacidade de concentração e vontade para que você possa alterar esse tipo de comportamento, né? E no caso específico, assim, da comida, isso é super importante porque nos outros vícios eu posso me afastar do álcool, né? Eu posso me afastar de um medicamento, mas a comida não, a gente precisa comer todos os dias. Exatamente. Então, é muito sutil, né? Isso realmente exige uma qualidade de consciência e de presença que, enfim, né? Tem que ser perseguido. De fato, ela tem que ser cultivada. E o que acontece quando você chega nesse lugar de mais consciência? Você consome menos. Em geral, você conquista mais saúde, mas você consome menos, né? Você consome menos e com mais qualidade. Você vai ao supermercado e você vai comprar exatamente o que você precisa, né? Inclusive, quando as pessoas elas desenvolvem esse lugar de consciência, de atenção plena com relação ao que elas consomem e comem, elas descobrem que elas não gostam de determinados alimentos, de verdade, né? Porque você passa a ter um lugar de maior profundidade de percepção dos sabores, das texturas, né? E do efeito que aquele alimento tem sobre o seu corpo, muitas vezes até de maneira imediata. Então, eu acredito que esse é o mecanismo mais eficiente para que você possa mudar o comportamento de uma pessoa com relação à forma como ela aproveita ou reaproveita os alimentos, diminuindo o desperdício, né? Perfeito, olha, Cleide, muito obrigada mesmo. Muito obrigada pela essa explicação, viu? E com essa aula toda, gente, com todo esse conhecimento e com todo esse chamado mesmo para a presença, estou encerrando agora mais esse episódio do Alimente Mais. Então, assim, olha, se você gostou, compartilha, sabe? Distribui entre os amigos, compartilha nas redes sociais e vem com a gente para um mundo bem diferente.